E o título, né, o tema da aula de hoje no quadro são os aspectos gramaticais da Libras. Nesse sentido, nós vamos avançar um pouco mais, estudando os elementos, não é? Conversação importantes, né, para a interação com uma pessoa surda em Libras. Nós vamos novamente pedir para que o intérprete se apresente. Então, meu nome é Renan e esse é o sinal. Tá? Professora Sandra, esse é o sinal. Você já conseguiu o seu sinal aí no polo, né? Nós temos alguns alunos surdos matriculados em alguns polos. Se você não tem sinal, aproveita e pede o sinal para o seu colega surdo, né? Ou em outros ambientes, né? Lembra que a gente precisa ter um sinal pessoal para a gente se apresentar. Então, sugiro que você faça isso, tendo contato com os surdos e pedindo sinal pessoal caso você não tenha ainda. Vou colocar para você agora a unidade 4. Quais são os objetivos da nossa última teleaula? Que é compreender os aspectos gramaticais da língua brasileira de sinais, que são essenciais para a interação, para a comunicação em línguas de sinais. Nesse sentido, o convite ao estudo traz que nessa quarta aula nós daremos continuidade aos estudos linguísticos sob esse enfoque, né, gramatical e nós vamos também conhecendo as suas classes de palavras, pronomes, adjetivos, verbos, as flexões nominais e verbais, a organização sintática da Libras. Na figura nós temos alguém dizendo oi e o outro respondendo oi, né? Então, um bate-papo ele começa assim, mas você vai perceber que não apenas saber os vocabulários, mas entender como que essa língua é organizada, alguns tipos de frases e outros elementos importantes da Libras são essenciais. No conhecimentos prévios, eu trouxe para você, para a gente fazer, na verdade, uma retomada dos passos que nós já demos, né, em relação à língua brasileira de sinais. Então, você pode ter percebido que nós falamos no histórico a respeito de como que as pessoas elas eram entendidas ou elas eram vistas, os diversos tratamentos que os surdos receberam, né, como que a língua de sinais ela foi se organizando. Eu sugiro que você faça algumas leituras no decreto 5.626 de 2005, como também da lei, né, que reconhece a Libras de 2002. Esses documentos, eles nos direcionam, né, em relação à questão do tradutor e intérprete de Libras, o professor de Libras, a difusão da Libras, como que acontece, não é? Quais são o suporte que o surdo tem, não é legal, através da legislação, quanto à sua inclusão, os seus direitos. Então, esses documentos são muito importantes. No identitário, você pode percebido que os surdos, existem algumas categorias, não é? Alguns estudos que comprovam o tipo de identidade, mas a relação que ele tem quanto ao sujeito que é o ouvinte, a sua relação com a Libras, a importância da Libras na construção identitária. No cultural, né, os aspectos culturais, principalmente da aula 3, nós vimos, né, a interação, os artefatos culturais tecnológicos, então os aspectos culturais. No educacional, nós falamos a respeito
das três principais abordagens, o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo, que é a proposta, né, de acordo com a legislação de filosofia educacional. No entanto, não é como você pode ter percebido, existem algumas práticas pedagógicas diferentes no nosso país. E no linguístico, o primeiro aspecto do linguístico, nós estudamos a fonologia, no segundo momento, a morfologia, e nós vamos avançar um pouquinho mais agora falando dos aspectos gramaticais. Então, esses são os elementos tratados nessa disciplina, são fundamentos em relação ao sujeito, em relação à educação, questões culturais e também os fundamentos relacionados à língua mesmo brasileira de sinais. No quadro, nós temos ali a nossa situação geradora de aprendizagem, que nós vamos continuar, não é, falando da experiência da professora Cláudia, da escola regular, que ela já teve algumas orientações com a professora Nilce, do atendimento educacional especializado, sobre a Libras e a educação de surdos. E agora ela vai ampliar os seus conhecimentos na prática bilíngue, tá? Porque a professora vai fazer, né, alguns diálogos, algumas tentativas, né, de comunicação, envolvendo a educação e o acolhimento da Maria, a sua aluna que é surda, certo? Então, como que Cláudia se sairá nessa empreitada? Quais são os desafios que aguardam? Quais conhecimentos ela precisa mobilizar? Então, esse que é o contexto, a professora Cláudia na escola regular e a professora Alice do atendimento educacional especializado, dando a ela algumas orientações, algumas percepções que ela vai tentar se comunicar com a sua aluna. Essa é a nossa situação. Nós estamos com o nosso chat aberto, então a tutora Paula está ali esperando suas perguntas, as suas contribuições. Então envie, porque nós temos esse último momento aqui, né, o ao vivo, e é importante para que você tire todas as suas dúvidas, né, sane as suas dúvidas, para que você não termine, né, a aula, devia ter perguntado tal coisa. Então aproveite esse momento para você também participar da nossa aula. Antes de começarmos a primeira SP, eu convido você para assistir o nosso primeiro vídeo. Olá, você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! No quadro, a primeira situação problema, vamos lá? Então, Cláudia, ela planejou desenvolver com sua classe a temática profissões. Mas como que Cláudia pode tornar essa atividade acessível em Libras para Maria? Aqui nós temos a autora do nosso material, onde ela faz 2 sinais para a profissão. Um primeiro nós também usamos para trabalho, então é essa configuração de mãos. Espaço neutro, trabalho ou profissões, dependendo da região, e profissões, certo? Existem outros sinais das profissões também, mas nós vamos ficar nesses 2 principais, que é o que nós temos no nosso material. Então, Cláudia, ela já tem esse tema, onde ela iria trabalhar com os alunos ouvintes, e agora ela vai precisar envolver a aluna Maria. Nesse sentido, além de conhecer, não é, identificar os
vocábulos, né, os sinais que envolvem profissão, ela também vai precisar conhecer os pronomes e os adjetivos, porque ela vai apresentar, não é, todas as pessoas que trabalham na escola, nesse sentido, ela vai precisar fazer alguns apontamentos, né? E os adjetivos é que provavelmente a Maria pode observar, nossa, como ele é alto, como ele é magro, ou, enfim, algumas características das pessoas que serão apresentadas. Então, nesse sentido, nós vamos começar observando, né, como é que os pronomes eles são organizados, mas em qual sentido nós vamos nos ater nos aspectos gramaticais. Então, no quadro, nós temos a seguinte questão. De acordo com Chuí, de maneira semelhante à língua portuguesa, a Libras ela organiza sua gramática em classes como nós temos substantivos, verbos, pronomes, advérbios, adjetivos, numerais, que nós vimos na semana passada, entre outros, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, a Libras não tem uma estrutura gramatical. Não. Existem todas essas classes gramaticais, não é? Fazem parte também da Libras, mas você vai perceber que ocorre de modo diferente em relação à língua portuguesa. Lá nós temos no quadro os pronomes. Então, os pronomes, eles desempenham funções equivalentes exercidas por outros elementos nominais na oração. Então, ele serve para representar um substantivo ou acompanhar um substantivo, determinando-lhe a extensão do significado. Os pronomes pessoais no singular, eles são realizados com o apontamento para o sujeito, eu, tu, ele ou ela, certo? A mesma configuração de mãos, então, os aspectos fonológicos, né? A mesma configuração de mão nos três sinais, alterando apenas a orientação, que é o outro componente do parâmetro fonológico. No caso, você visualizar, então nós temos eu, você, ou tu, e ele ou ela. Então, é a mesma configuração de mãos, você percebeu? Só vai mudar agora a orientação. Então, a configuração de mãos é essa. Então, eu, você, ele ou ela. Quando nós fazemos o apontamento, a direção do olhar, ela é muito importante, tá? Então, ele ou ela, eu faço o apontamento, olho e volto para você com quem eu estou conversando. Mais uma vez, eu, você, ele ou ela, o apontamento. Quando essas pessoas estão no mesmo local, estão presentes. Nesse sentido, no quadro, eu trouxe um esquema para você perceber como que ocorrem as formas pronominais quando eles estão presentes. Então, aqui seria a professora sinalizando, aí eu fiz para você o receptor, e ele ou ela de um lado. Então, fica mais fácil a gente sinalizando assim. No entanto, ocorrem algumas sinalizações quando o referente ele está ausente, tá? Então, eu estou contando uma história, estou falando de algo que aconteceu, e eu preciso colocar essas pessoas no meu discurso, não é? E determinando a localização deles. Então, a gente cria um ponto arbitrário no espaço de sinalização que será associado ao mesmo, ou seja, ao pronome que eu estou apontando. Assim é possível associar, digamos que nós temos o João a um ponto à direita e Maria, tá, num outro ponto à esquerda. Então, aqui nós temos a pessoa que está fazendo os sinais, aí ela vai apontar sempre quando for, digamos que aqui nós temos João sempre à direita e Maria sempre à esquerda. Por que a gente precisa determinar o espaço?
todas as vezes que nós, nesse nosso discurso, a gente retomar, não é, aos sujeitos que nós mencionamos, eles precisam estar no mesmo lugar. Então, aqui estou eu sinalizando com você, mas Maria e João não estão presentes, mas eu vou falar sobre eles. Nesse momento, pode ser que Maria e João já tenham um sinal. Só vamos colocar a primeira letra, né? Então, eu posso falar assim, olha, João, ele me falou. Coloca ele aqui. Aí depois fala, olha, eu já encontrei Maria, ou só Maria, e ela me disse que você está doente, tá? Numa próxima vez que eu for retomar Maria e João, eles devem continuar no mesmo local, tá? No quadro, os pronomes agora no plural. Então, a configuração da mão não vai mudar, né? Conforme o número de participantes e ocorrem no formato dual, trial, quatrial e plural. Assumindo a configuração de mãos agora no formato do numeral. Você se recorda que nós vimos em relação aos numerais na terceira teleaula que ocorre a incorporação dos numerais para dia, ano, mês, semana. Aqui os pronomes eles podem também ser incorporados. No entanto, a regra será ainda até o número 4, tá? E é importante você perceber que nós temos a orientação da palma da mão, que é uma regra também gramatical. Lá nós temos nós dois, então você vai fazer o número 2 assim, de frente, mas você um pouquinho. Então o movimento é retilíneo, tá? Nós dois, aí nós três, movimento circular, tá? Nós 4, e mais de 4 pessoas você pode fazer colocando o dedo no mesmo ombro, tá? Se é direito, termina no esquerdo. Nós, ou se você é canhoto, né? Nós. Então, vai ficar nós 2, nós 3 e nós 4, tá? Mais de 4 pessoas, né? Nós temos 10 pessoas na sala. Aí eu falei, olha, nós 2, depois nós 3, mas mais de 3 pessoas, 10 pessoas, nós, no plural. Aí nós temos agora, na segunda pessoa, no plural, que nós vamos fazer o apontamento. Então, vocês 2, vocês 3 e vocês 4. Vai ficar da seguinte maneira. A orientação da palma da mão para cima, certo? Então, vocês 2, vocês 3, vocês 4, mais de 4 pessoas, vocês. O olhar, ele deve acompanhar para quem estou fazendo o meu apontamento. Mas a gente não olha nos dedos, a gente tenta olhar, né, no rosto das pessoas. Então, vocês 2, vocês 3, vocês 4 e vocês. E nós vamos ter também, agora, eles 2, né, os 3, os 4. Se são mais de 4 pessoas, a gente faz o sinal de grupo, pode ser também, ou eles. Então, a terceira pessoa, ela vai estar na minha lateral, né? Então, primeira, segunda e a terceira pessoa. Então, os 2, né? Os 2, os 3, os 4 ou eles, tá? E no material nós temos grupo, eles, grupo, mais de 4 pessoas. Vamos retomando de novo. Então, nós 2, nós 3, nós 4 e nós. Vocês 2, orientação da mão para cima. Vocês 3, vocês 4 e você. Eles. Os 2, os 3, os 4 e eles. Tá? Continuando, os pronomes possessivos.
eles não possuem marca para gênero, ou seja, meu e minha, o sinal será sempre o mesmo. Seu e sua também será o mesmo sinal. Estão relacionados às pessoas do discurso e não ao referente, como acontece na língua portuguesa, tá? Então, aqui nós temos meu, teu, o seu e o próprio. A configuração de mãos para o pronome pessoal é o dedo indicador, né? Eu. Meu possível é meu. Seu, você vai fazer a letra da configuração de mãos P, seu, dele ou dela. E esse próprio é quando nós buscamos intensificar algo que é muito pessoal, tá? Então, casa própria, carro próprio, então algo que é muito próximo, muito pessoal. Então, meu, seu, dele ou dela ou próprio. No quadro, os pronomes interrogativos. Eles são geralmente deslocados para o final da frase. Então, agora nós já vamos começar observando as estruturas gramaticais. Nesse sentido, para perguntar onde é a sala, em libras ficaria sala onde, tá? Observe que o e e o o a gente não precisa sinalizar. Então, na frase onde é a sala, vai ficar somente sala e o pronome interrogativo onde, no final. Aí nós temos no quadro alguns outros pronomes interrogativos também. Aqui, como, o que, querer, você quer, pode, quando nós estamos perguntando, certo? O porquê e onde. Uma característica em relação às expressões faciais interrogativas acontece sempre com levantamento de queixo, tá? E faz um pouquinho a sobrancelha. Onde, como, né? Por quê? As expressões faciais, elas vão sentir para a frase. O que você quer? E depois nós temos pode, eu pergunto. Posso sair? Não, posso sair? Aí a pessoa responde pode ou pode. Tá? Os adjetivos no quadro são sinais que formam uma classe específica na Libras e sempre estão na forma neutra. Por essa razão, costumam ser grafados com o arroba. Então, quando você perceber a escrita, né, alguma menção em relação aos adjetivos, na escrita, você pode perceber que tem um arroba. Não havendo, então, a marca para gênero masculino e feminino, nem para plural, tá? Ou singular. Em relação à colocação dos adjetivos na frase, eles geralmente vêm após o substantivo. Aí nós temos alguns exemplos aqui de adjetivos. Velho e usado. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, que carro velho, mas em libras a gente precisa adequar o adjetivo de acordo com o contexto, né? Então, vai ficar assim, meu pai é velho e esse carro é usado. Então, meu pai velho, essa configuração de mãos, velho e carro usado. Esse carro usado, certo? Um adjetivo. No quadro nós temos lá novo. Esse novo é para coisas, tá? Novo aqui seria para pessoa, né? Também jovem, o mesmo sinal. Alto, aquela pessoa é alta. E aqui, quando a gente quer descrever, não é, a altura, dando essa característica também. Então, vamos lá. Novo para coisas, né? Casa nova.
casa, nova. Caneta, nova. Bicicleta, nova. Moto, nova. Depois, jovem, ele é pessoa. A pessoa, ela é nova. Nossa, como ela é nova. A gente não vai fazer nova. Não. Em Libras, a gente vai colocar o contexto. Então, é ele ou rapaz, jovem, novo. A gente pergunta assim, nossa, quantos anos você tem? Ele fala, tenho 15 anos. Você, que jovem, que novo. Alto, olha, ele é alto. Ou ele alto. A gente vai descrevendo agora, né, o que seria alto. Baixo é a mesma coisa. Baixo. Então, alto, né? Baixo ou alto. No quadro, nós temos também os adjetivos que são chamados de adjetivos descritivos, tá? Eles são bem fáceis de você identificá-los. Eles apresentam iconicamente, não é, as características, a forma, uma qualidade do objeto. Em português, quando uma pessoa se refere a um objeto como sendo arredondado, quadrado, listrado, entre outros, está também descrevendo, né? Mas agora na língua, esse processo ele é transparente, porque a gente vai mostrar, não é, essas características de modo icônico, porque o formato ou a textura de como eles são traçados, seja no espaço ou no corpo do emissor. Eu trouxe aqui alguns tipos de adjetivos descritivos. Então, nós temos listrado, o liso, tá? Ou liso com essa outra configuração de mãos, ou ondulado e um estampado. O listrado, você pode fazer esta configuração de mãos aqui, semelhante ao número 4, tá? E vai listras. Depois é liso, esta configuração de mãos, liso ou esta configuração, liso. Ondulado, né, se tem ondas, e estampado de flores. Então, flor, estampado. Você vai descrevendo, no caso aqui, uma roupa, descrevendo um objeto e a sua textura também. Então, áspero, liso, tá? A estrada tem muitos buracos. Então, vai fazer estrada, né? Tem buracos. Aí o carro vai apresentando as características do que seria a estrada. No quadro ainda, nós vamos ver que existe as configurações de mãos e a possibilidade, né, de descrever o quadriculado, o xadrez, com bolinhas e o quadrado. Então, vamos lá. O quadriculado, nós vamos fazer essa configuração de mãos, quadriculado, né, que depois o resultado vai ser quadriculado, xadrez, tá? Bolinhas, então essa configuração de mãos, bolinhas, e se tem quadrado, então aí você pode descrever quadrado, né? Então fica visualmente fácil da pessoa perceber, não é, as características daquilo que nós estamos sinalizando. Para resolver a situação problema, a professora então vai precisar apresentar, não é, para Maria. No quadro nós temos algumas pessoas que trabalham no contexto escolar. Então, professor, secretário, porteiro e os demais ali nós vamos sinalizar e eu vou utilizar os mesmos sinais do nosso material. Então, professor, esta configuração de mãos, semelhante à letra P, e você vai começar com a lateral. Então, se você faz com o braço direito, vai começar com o esquerdo. Professor. Depois, secretário. São essas duas configurações de mãos. Secretário. Porteiro. No nosso material está a pessoa que cuida do portão. Então, pessoa cuida do portão. Cozinheiro.
diretor, sala de aula, sala de estudar, sala de vídeo, sala de vídeo, sala dos professores, então, sala, isso nos professores, biblioteca, coloque as duas mãos com essa configuração e você distribui os livros, tá? Então, ó, uma paradinha, biblioteca. Cozinha, aí faz um ambiente e o sinal de cozinhar. Auditório, configurações de mãos como 4, auditório e banheiro, certo? Às vezes é um local, né, o bebedouro, água, ou água também, um local onde se fala água. Então, a professora apresenta, né, essas pessoas e alguns ambientes do contexto escolar, e os adjetivos, eles são importantes caso a aluna, Maria, quer descrever, até mesmo a professora. E os pronomes, por que foram utilizados? Então, ela vai falar assim, ó, aquela professora, você, se conversando, né? Você, diretor, ou eles, professores. Então, pronome, né? Eles, professores. Assista o próximo vídeo e a gente já volta. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Os alunos estão bem atentos, gostei de ver agora. Falando a respeito do polo de Minas Gerais, eles estão questionando, falando que o sinal de interrogação, né, seria sempre no final, né? E aí a professora fez, posso sair? Fiz, posso sair, não seria o contrário. Você vai perceber agora que existem, não nessa situação, mas na próxima, que as estruturas gramaticais, elas podem ser tópico, comentário, as interrogativas realmente pode estar no final, mas as sequências, o sujeito, verbo, objeto, né, que as pessoas acham que os surdos não utilizam, elas também podem ser vistas em libras. Então, poderia sair, posso, ou sair, posso, mas como eu fiz posso sair, não está errado, tá bom? Lá, a nossa segunda citação, problema. A professora vai dizer o seguinte para a aluna: se tiver dúvidas, me pergunte que eu te ajudo, tá? Quando ela faz a sinalização dessa frase, aqui a intérprete da sala de aula que está com ela, fala, olha, você fez a sinalização de modo errado. E aí a professora fez, ué, mas eu fiz os vocabulários certinho, como assim eu fiz errado, né? A professora fez da seguinte maneira: se dúvidas, me pergunte que eu ajudo, tá? Então ela fez, me pergunte que eu ajudo ou ajudo. E depois ela fica pensando, mas por que será, né? Que ela disse que eu fiz a sinalização de modo errado. Aqui nós precisamos, então, observar os tipos de verbos. Porque os tipos de verbos, eles podem ser direcionais, simples ou manuais. E isso vai interferir na compreensão se nós não utilizamos eles de modo adequado. Então, no quadro, nós temos lá o seguinte:
De acordo com Chouí, os verbos da Libras, eles podem ser classificados em 3 aspectos, tá? Nós temos os verbos sem concordância, que são conhecidos como verbos simples, verbos com concordância, que são os verbos direcionais, e os verbos espaciais, e os verbos chamados de manuais, que incorporam a forma ou a ação do objeto na configuração das mãos. Então, nós temos aqui esses tipos de verbos, e no caso, a professora, ela vai identificar que a direção do seu sinal estava errada porque ela não utilizou o verbo com concordância. No quadro, eu trouxe alguns verbos, esses verbos são verbos simples. Como é que a gente consegue entender quando são verbos simples, né, verbos sem concordância e verbos com concordância? Quando nós vamos sinalizar verbos que precisamos sinalizar o pronome, tá? Então, estes são verbos simples. No quadro, nós temos assim, discutir. Então, discutir. Para sinalizar, eu falo, olha, eu discuti, ela discutiu, você discutiu. Então, o pronome, ele precisa ser apresentado. O outro é decorar. Então, eu decoro, você decora, ela decora, tá? Verbo simples. Descansar. Eu descanso, você descansa, os dois descansam. Então, fiz a sinalização do pronome. Procurar a mesma coisa. Eu procuro, você procura, eles procuram. Errar. Você errado. Ou eu errado, tá? Errado. Desenvolver. Então, eu desenvolvo, você desenvolve e os três desenvolvem. Então, verbo simples, eu preciso sinalizar os pronomes. Os verbos com concordância, eles dispensam a sinalização dos pronomes e também ocorre um direcionamento no momento quando a gente vai utilizar o verbo que tem que concordam entre si. No quadro, olhem só, esses verbos eles vão flexionar conforme a pessoa, o número e o aspecto. Então, deixa eu tentar aqui, por exemplo, eu pergunto a você, tá? Ou eu respondo a você, o movimento do sinal parte do locutor em direção ao interlocutor, mas se os sujeitos da frase são invertidos, como você pergunta para mim ou você responde para mim, o movimento parte do interlocutor para o locutor. Então, é isso aqui, ó. Nós temos duas pessoas, né? E aí, estes verbos, eles são chamados de concordância, porque nós vamos fazer a direção do sinal quando este pergunta para este, e se esse fala assim, olha, você perguntou para mim, é o contrário, na direção da mão. E a gente não vai utilizar o pronome. Então, nós temos vários sinais que eles são direcionais. No pergunto, o sinal é essas duas configurações de mãos, perguntar. Quando eu faço, eu perguntei para você, ou você pergunta para mim. O contrário, pergunta para mim. Então, ó, pergunto para você e você pergunta para mim. E agora a gente pode dispensar os pronomes. Eu posso falar assim, você pergunta para ele, tá? Digamos que a terceira pessoa está no mesmo local. Então, eu distancio um pouquinho de mim, coloco em você. Pergunta para ele. Ou ele está perguntando para você. Então, eu não fiz, ó, perguntando para você apenas. Você pergunta para ele. Responder. Esta configuração de mãos, respondo para você, você responde para mim. Eu posso falar assim, que ela me respondeu. Ela me respondeu. Mulher me respondeu. Então, a ausência dos pronomes
é uma característica nos verbos com concordância. No quadro, nós temos responder, mandar, mostrar, olhar, é um verbo direcional, paquerar, pedir e perdoar. Então, vamos lá? Responder, eu já fiz, né? Responder, ou você me responde. Mandar, essa configuração de mãos, mando em você, ou você manda, né? Manda em mim, ou ele mandou. Mostrar, mostro para você e você me mostra. Olhar, olho para você e você me olha, tá? Ó. Olhar. Paquerar, essa configuração de mãos com os dedos, tá? Então, paquero, ou você paquera ela, ó. Paquera ela. Pedir, peço para você e você me pede. Contrário, ó. Peço para você, você me pede. Perdoar, então perdoo, né? Perdoar, ou o direcional. A gente se perdoa, ó. A gente se perdoa. Observe só, a gente não utiliza os pronomes e ocorre essa direção do sinal. Quando eu falo com você ou você mesmo fala comigo, a gente faz apenas a direção do sinal. Os verbos espaciais, lá no quadro, eles também têm uma característica que é um pouco parecido com os verbos com concordância, tá? Que apresentam comportamentos semelhantes aos direcionais. No caso dos verbos espaciais, a direção do sinal ela é visualmente relacionada ao local onde incide a ação do verbo. Então, alguns verbos que nós podemos, né, consideramos como verbos locativos, ou esses verbos que traz a direção, né, que visualmente a gente consegue perceber. Ir, então essa configuração de mãos, ir. É impossível falar, né, ir assim, porque aqui é chegar. Então, visualmente, você consegue perceber. Ir e chegar. Ou voltar, tá? E como que eles podem, no espaço, eles também são percebidos. Lá nós temos uma mesa e nós vamos colocar os copos na mesa, tá? Então, colocar copos em cima da mesa. Mesa, copo. Posso falar assim, coloquem 3 copos em cima da mesa. Então, mesa, copo. 3 copos em cima da mesa. Verbos manuais. Os verbos manuais, eles vão incorporar a ação no quadro outro. Lavar roupas, limpar um lugar, ou se limpar, ou estar limpo, né? Nós fizemos isso na nossa terceira teleaula. Então, lavar as roupas, né? Limpar algo ou estar limpo. Vamos pensar no verbo manual cortar. Então, como que a gente corta a franja do cabelo, né? Com a tesoura, cortar. Agora, como que a gente corta as unhas, né? Com o alicate de unhas, cortamos as unhas. Como que a gente corta um bolo? Cortamos o bolo. Como que nós cortamos a árvore? Não dá pra gente cortar a árvore assim, né? Ou com uma faquinha, com machado. Cortamos a árvore. Então, os verbos manuais, eles mostram a ação, né? E a pessoa consegue identificar o que ela está cortando, o que ela está pegando, né? Você pega um telefone, é diferente de como você pega um bebê, né? Telefone, ó. Isso, pegar telefone. O bebê. Pegar o bebê. É diferente o pegar. Para resolver a situação da professora, no quadro, olha só os verbos que são direcionais e os verbos que são simples.
Se tiver, então, ter é um verbo simples, né? Se tiver dúvidas, me pergunte. Quem que deveria perguntar? É Maria perguntando para a professora. Que eu te ajudo. Aí a direção do sinal. Eu, professora, posso te ajudar. Então, no primeiro momento, ela fez. Se tiver dúvidas, me pergunte que eu te ajudo. A aluna falou, mas você está me perguntando e você está me ajudando? Então, para ficar claro, se você tiver dúvidas, me pergunte. Então, você é aluna, você me pergunte que eu te ajudo. Aqui o uso dos verbos direcionais, identificando aqueles que também são simples, no caso, o ter. Assista o próximo vídeo, a gente já volta. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Tucano ficou com dúvida em relação aos verbos simples e os verbos que são que concordam, né, que se flexionam, os verbos direcionais. Então, verbos direcionais, sempre lembre que você precisa apresentar, não é, a direção do sinal. Os simples precisam da sinalização dos pronomes. Então, posso falar assim, eu ando, certo? Você anda, ela anda, o verbo andar. Então, a gente faz a sinalização do pronome antes. Eu, você, eu como, você come, eles comem, tá? Verbo simples. Agora, verbos com concordância, a gente não precisa utilizar os pronomes e a gente faz a direção do verbo. Então, telefonar. Então, eu telefono para você, né? Eu não fiz. Eu telefono para você. Não é assim. Então, ó, eu telefono para você, você telefona para mim. Posso falar assim, telefona para ela. Telefona para ela. Ó, telefona para ela. Então, verbos direcionais, você apresenta a direção do sinal. Quando eu falo, eu ligo para você, ou você me liga, então você liga para mim. E dispensa o uso dos pronomes. A terceira SP no quadro, a professora, ela vai contar uma história, tá? Em libras, e aí ela vai dizer a seguinte frase: havia uma bela mulher que se chamava Cinderela, ela era surda e tinha 3 irmãs e uma madrasta. Vocês conhecem este livro? Para sinalizar apenas essa frase, ela precisará então utilizar a flexão verbal e nominal da Libras, tá? Então agora vão entrar algumas expressões corporais, certo? E a flexão verbal, ela vai apresentar, ou ela vai dar uma representação de tempo, né? Passado, do que é o presente. Então, a flexão verbal. Então, no primeiro momento, flexão verbal de aspecto. O que é isso? Nós temos no quadro ali o aspecto, é como se fosse o contexto, tá? O argumento. Agora, o verbo, né? Ele pode ser diferente
de acordo com o seu aspecto, com o seu contexto. Então, nós temos o passar, tá? No quadro, observem só. Passar com ferro, passar roupa, tá? Digamos que você passou de fase, passou de ano, foi aprovado, é um outro passar, tá? Uma pessoa passou, certo? Esse outro passar significa também que algumas pessoas passaram, né? Enviar mensagem, enviar carta, ou enviar ou trazer algo. Então, eles vão se diferenciar de acordo com o contexto. Passar roupa, então, passar roupa, tá? Passou de ano, passou no vestibular, passou. Depois, alguém passou por mim, ou duas pessoas passaram por mim, ou mais pessoas, né? 4 pessoas passaram por mim. O carro passou. Enviar mensagem. Então, enviar mensagem. Esse enviar mensagem, né? Ele pode ser também um verbo direcional. Ó, eu envio mensagem e você envia a mensagem para mim. Carta, enviar carta. Então, agora é o sinal de carta e o enviar. Que é esse o sinal, né? Enviar. Ou trazer algo. Você dar algo, ou enviar alguma coisa e trazer algo. Então, perceba que as configurações de mãos, elas serão diferentes de acordo com o aspecto, de acordo com o contexto. A flexão verbal de aspecto, nós temos lá o acabar, tá? E o assumir, no sentido de aceitar ou admitir, ou é alguém que vai entrar. Então, vamos lá primeiro. O acabar. Acabar quando eu digo assim, olha, tá pronto, né? A comida tá pronta. Como é que o namoro acaba? A sinalização, ela é diferente. O acabar como terminar, tá? Ou a comida que acabou. Vamos primeiro com o acabar. Então, acabou de pronto, né? Terminou. Então, a palestra acabou. Um namoro, o namoro acaba. Então, namora, acabou. Terminar algo, tipo pronto, terminar, são essas configurações. Terminar. E a comida, ela seria comida, acabou, ou a comida, essa configuração de mãos, com os dedos médios, acabou. Comida, acabou. Assumir, né? Quando assumir de aceitar, você assume responsabilidade, ó, assumir. Depois, alguém de admitir, esse de entrar, né? A pessoa no trabalho admitiu. Ou o admitiu, ó. Admitiu. Aí faz uma junção, na verdade, dos dois verbos. Então, observou? O verbo, quando ele vai flexionar de acordo com o aspecto, você pega o verbo, mas o acabar, ele vai ser diferente. Um namoro acaba diferente de uma comida que se acaba, uma palestra que se acaba, ou algo, a comida está pronta. É uma outra configuração de mãos também. A flexão verbal de tempo. No quadro, ela pode ser indicada de 2 modos. A inclinação ou o acréscimo. Pela inclinação do corpo ou a execução do sinal na linha temporal, ou seja, quando a gente inclina o tronco para trás, ou o sinal é executado mais para trás, significa passado, tá? Aqui é intensidade. O corpo inclinado para frente, ou o sinal realizado mais à frente do corpo, indica futuro.
corpo e sinal situados na mesma posição, quando a gente não faz essa inclinação do corpo, fica na posição neutra, significa presentes. Então vamos lá. A professora vai falar assim: havia uma mulher. Então, para ela mostrar essa intensidade, né, o tempo, né, ela vai fazer distante dela, inclinando para trás. Ó, havia, é diferente, eu falo assim, ó, há pouco tempo atrás, eu encontrei você, lembra? Pouco tempo, perto de mim, ó, pouco tempo, mas se eu quero fazer, nossa, muito tempo, inclino para trás, muito tempo que nós nos encontramos. Então, passado, frente, futuro, né? Então, quanto mais distante, o futuro está bem mais longe. Então, futuramente, vou casar, ó. Futuramente eu vou casar. Aí perguntei, quando que vocês vão casar? Ah, daqui, logo, né? Futuramente. A gente vai casar, algo mais próximo. A posição neutra, né? Não indica nem passado e nem futuro. Então, são os sinais, os advérbios que serão entrados aqui. Então, hoje, vai, né? Você vai, o hoje, o corpo, né? Sem nenhum tipo de inclinação. Pelo acréscimo, aí, na posição neutra que a gente vai acrescentar os advérbios. Então, no quadro nós temos os advérbios de tempo. Hoje, né, ou agora. Amanhã, o futuro, mas você vai indicar, não é se é muito à frente ou logo, tá? Ontem, passado, eles são também representados. Então, aqui nós temos no quadro quando, ou quando, futuro, e dia. Então, quando passado, essa configuração de mãos. Quando, há um tempo atrás, quando. Agora, quando futuro, quando, para frente, ó. Quando. Observa que a posição, ela continua neutra, ó. Quando, ou quando. E o dia, essa soletração de dia também, a gente marca. Dia, aula, dia, formatura. A gente também marca no tempo. Sinal de hoje, essas configurações de mãos, e o movimento é único. Hoje, tá? Agora, você repete. Agora, amanhã, os dedos médios, amanhã, futuro. É o F, né? Futuro. Ontem, essa configuração de mãos. Ontem e passado. E se você for apresentar ou intensificar, não é esse tempo, a inclinação do corpo. A flexão de número no quadro, ela é registrada geralmente pela repetição do sinal ou também pelo acréscimo do numeral. Então, aqui eu trouxe para você algumas figuras para a gente fazer essa flexão de números. Então, digamos que alguém fala assim, a criança, uma criança, muitas crianças, tá? Vai ser diferente. Um carro, ou muitos carros, uma casa, muita casa, uma árvore e muitas casas. O sinal de muito, tá? Seria, né, o vocabulário muito. Ele é presente em libras. No entanto, a gente não observa os surdos utilizando com frequência esse muito, justamente porque realizam flexão de número. Então, nós temos criança, uma criança, agora várias crianças. Criança, só, uma roda de crianças. Carro, o carro, essa aqui é a configuração de mãos para cá. Carro, vários carros. Certo? Casa, um só, a repetição para várias casas. Árvore, uma árvore, muitas
árvores, repete, né? Uma árvore, várias árvores, ou muitas árvores. A flexão de grau, ó, no quadro, ela é marcada pela intensidade facial ou pelo acréscimo dos sinais também. Então, choveu pouco, choveu muito, choveu forte. Como que vai ficar, não é? As expressões faciais, essa intensidade ou o acréscimo. Choveu pouco, né? Choveu. Choveu. Choveu muito. Agora choveu forte. Observou? Então, a gente intensifica as expressões faciais, a intensidade do sinal também, é por isso que faz essa flexão de grau. O vento fraco, o vento normal e vento forte. Então, vento normal, vento forte, vento muito forte, intensidade do sinal. Flexão nominal de gênero agora. Os substantivos, por sua vez, eles admitem a marcação de gênero, porém sob circunstâncias que são distintas da língua portuguesa. A indicação do sexo é feito com o acréscimo do sinal, então, homem ou mulher, certo? Antecedendo o substantivo. Nesse sentido, para dizer irmão, vai ser o sinal composto. Homem mais irmão, irmã, mulher mais irmã. Então, nós temos homem, né, essa configuração, homem e mulher. Para animais, macho e fêmea continuam o mesmo, tá? Então, cachorro ou cachorra é o mesmo sinal. Mulher e homem, né, macho e fêmea. O sinal ele vai ficar composto, então, tio, tia, avó, avô. O primeiro faz tia, mulher, tia, vó, vovó, vovô. Então, sempre antes do substantivo. Homem e mulher. Para resolver a situação agora da professora, a frase: havia uma bela mulher que se chamava Cinderela. Então, quando nós éramos menores, as professoras iam contar histórias, elas faziam uma modificação na intensidade da fala, né? Olha, era uma vez, aí nós íamos lá na imaginação, algo muito distante. A mesma coisa que deve acontecer em Libras. Então havia, distancia mais, deixa mais longe o braço. Havia uma mulher, chamava, né, nome, aí soletra, Cinderela, tá? A mulher, ela era surda, tinha 3 irmãs, uma madrasta. Vocês conhecem esse livro? Então, nessa frase, nós temos a flexão verbal, não é? Dos números também, lembrando que a quantidade, então 1, 2, 3, né, 2 irmãs, uma madrasta. Nesse sentido, a gente apresenta, né, o contexto, mas utilizando essas flexões verbais. Para a criança, para o surdo, tem um pouco mais de realidade e sentido onde estão presentes as flexões verbais, nominais, de aspecto, assim por diante. Assista o próximo vídeo, a gente já volta. Você faz uso de todo o material didático. Você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir,
Não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte. A quarta SP vai apresentar, então, como que as frases elas são organizadas, né? Essas estruturas sintáticas. Cláudia, lá no quadro, ela quis dizer que duas pessoas estavam andando e caíram, mas ela não utilizou os classificadores, tá? E fez na sequência, duas pessoas, andar, cair. Ela também quis dizer, você pode brincar depois de estudar, mas sinalizou a sequência. Você pode brincar, depois estudar. Ou seja, o sentido da frase ficou contrária para a aluna. Então, no primeiro momento, ela fez uma sinalização português, né, sinalizado, porque ela seguiu a mesma estrutura. Quando ela deveria utilizar os classificadores, o que é isso, professora? É também uma estrutura da Libras. A Libras ela é sintética e com os classificadores, né, ela vai ficar mais sintética ainda. Então, as duas pessoas estavam andando e caíram. Ela fez em uma estrutura, mas exigiria, então, o classificador. E no segundo momento, quando ela faz na sequência a interpretação, a fala linear, ela transmite um outro sentido, o sentido oposto do que ela estava querendo dizer, tá? Então, lá no quadro, nós temos agora os tipos de sentença. E afirma que a sentença regulada pela ordem tópico-comentário é a mais recorrente, tá? A autora também vai dizer que quem utiliza muito a tópico-comentário são surdos não oralizados, certo? No entanto, às vezes, se a gente não utiliza o tópico comentário, o sentido da frase ficará oposto. Então, aqui nós temos, você vai à loja? Então, loja é o tópico. Então, o tópico ele vai no começo da frase. Loja, você ir. A segunda frase, você vai ao trabalho amanhã? Então, amanhã seria o tópico, nós colocamos no início da frase. A outra, você viu o menino? Então, menino é o tópico no início da frase. Por isso que as pessoas falam, a estrutura da Libras ela é diferente, né? Realmente, tópico, comentário, comumente a gente percebe os surdos utilizando, principalmente quando nós precisamos regular uma frase. Então, lá nós tínhamos, você vai à loja, então vai ficar loja ou loja, você vai, você ir, né? Então, loja ou loja, você ir. A outra, você vai ao trabalho amanhã, então ela faz amanhã, trabalho, vai. E onde você viu o menino? Então, menino viu onde? Faz o contrário na sequência da frase. Depois, nós temos também uma forma de realizar uma repetição do tópico. É o tópico topicalizado. O que é isso? Então, no quadro, olha só como vai ficar a estrutura da frase. Quadros e Carnop, né, eles falam que é bastante utilizado a cópia desse elemento. E vai ficar assim. O pronome interrogativo ele vai ser repetido no início e no final da frase. Então, a pergunta, onde você trabalha? Onde? Aí, coloca-se no final de novo. Onde? Então, você vai perceber que nós falamos, né? Que comumente, os pronomes eles vão ficar no final da frase. No entanto, ele pode se repetir também. Então, a gente coloca no começo da frase e depois no
final da frase ele se repete. Mas as cópias, elas podem ser vistas em outros contextos como o gato, ela não gosta de gato, tá? Então, ele não gosta de gatos, mas aí coloca gato, ela não gosta de gato. A cópia do elemento apicalizado é quando os surdos eles querem dar ênfase na sua frase, tá? Então lá seria: onde você trabalha? Onde trabalha? Onde? Né? Repete. Né? A outra: ela não gosta de gato. Ela. Tá? Ou gato não gosta. Repete aquilo que seria o tópico, né? Gato não gosta de gato. Nós fazemos isso às vezes, né? Ah, eu não gosto de suco, não gosto. A gente não faz isso. Eu gosto de manga, gosto. Então, é o mesmo raciocínio, quando se repete o tópico da frase. No quadro, nós temos ali os autores, eles destacam que existem várias possibilidades de ordenação das palavras nas sentenças e que, especialmente em estruturas assim mais complexas, dependendo do nível também de escolarização do sujeito, ultrapassa de uma frase apenas um sujeito, um verbo e objeto, e o mais comum é sim, né? Sujeito, verbo e objeto. Então nós temos aqui o que você está comendo, certo? Aí faz o que você comer, ou onde você trabalha. Então aqui o pronome interrogativo não está no final, e a gente observa os surdos fazendo também esse tipo de estrutura. O que comendo? Comendo, tá? Mas você vai perceber que mesmo assim, se o sujeito, o verbo, o objeto, ele é sintético, né? O nós não utilizamos, por exemplo, você está triste? Você triste? Então, língua portuguesa, você está triste? A gente não usa o estar. Só, você triste? Você alegre? E a outra? Onde você trabalha? Vai ficar onde trabalha. Nós fizemos há pouco tempo, né? Trabalha onde? Onde trabalha. Pode ser também sujeito, verbo e objeto. Os classificadores. Lá no quadro, sobre a sua estrutura sintática, é oportuno também resgatar o papel dos classificadores na sintaxe e na característica sintética da Libras. Então, os classificadores, eles apresentam um comportamento tão peculiar que rompem com todas as regras das línguas de sinais, seja no nível da sintaxe, da morfologia ou da fonologia. Porque os classificadores, nós vamos olhar apenas uma configuração de mãos,